11 horas em ponto agora. Muito bom dia para você que nos acompanha aqui na Hit TV. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta terça-feira mais um de seus decretos. Agora ele determinou a retirada do seu país de várias agências da ONU e pediu a revisão do financiamento americano à organização. O decreto ainda prolonga a suspensão de todo o financiamento americano à Agência para os Refugiados Palestinos. A nova determinação tira os Estados Unidos do Conselho de Direitos Humanos da ONU, órgão do qual não é Estado-membro, mas sim observador. A decisão coincide com a visita do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a Washington. O premier israelense já criticou o auxílio internacional a refugiados palestinos e acusou a agência de praticar atividades anti-Israel e seus funcionários de envolvimento em atividades terroristas contra seu país. E o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que está disposto a trabalhar junto com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a redesenhar o Oriente Médio. A fala de Benjamin Netanyahu ocorre em um momento em que as forças israelenses mudaram o foco da faixa de Gaza, onde é respeitado um cessar-fogo para a troca de reféns por prisioneiros palestinos, para a Cisjordânia, onde 2 soldados israelenses morreram durante um ataque nesta terça-feira. Netanyahu disse que acredita que, trabalhando em estreita colaboração com o presidente Trump, podemos redesenhar o Oriente Médio ainda mais e para melhor. Em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, no ano passado, o premier israelense se referiu ao eixo liderado por Teherã como uma maldição para o Oriente Médio e para o mundo. A articulação, que inclui grupos extremistas e governos da região, foi duramente castigada desde outubro de 2023, sofrendo as consequências de ações militares israelenses e da própria estabilidade regional. Diretamente, Israel enfraqueceu as capacidades do Hamas em Gaza e do Hezbollah no Líbano. As tropas do Estado judeu eliminaram boa parte dos 2 principais grupos que atacaram o território do país em uma guerra de 2 frentes. Israel também bombardeou em menor escala o Iêmen, de onde rebeldes Houthi também lançaram foguetes contra posições israelenses, o próprio Irã, em ataques trocados, e a Síria, que viu o governo de Bashar al-Assad cair, dando lugar a um novo poder que dá sinais de maior abertura para se integrar com a comunidade internacional. As negociações para a segunda etapa do cessar-fogo em Gaza deram início nesta terça-feira. As informações foram divulgadas pela porta-voz do grupo Hamas. O acordo de trégua na guerra entre Israel e Hamas, no território palestino, anunciado no dia 15 de janeiro pelo Catar, líder das mediações junto com Estados Unidos e Egito, previa um acordo de 3 fases, sendo as 2 últimas com termos a serem negociados durante a implementação da primeira fase. Durante o cessar-fogo, em vigor desde 19 de janeiro, 18 reféns que estavam em poder do Hamas em Gaza foram libertados e, em troca, Israel soltou prisioneiros palestinos. Também houve um aumento na entrada de ajuda humanitária aos habitantes do enclave. Logo depois do encontro com o primeiro-ministro de Israel, o presidente Donald Trump foi taxativo. Os Estados Unidos vão assumir o controle da faixa de Gaza. Ele quer tirar todos os 2 milhões de palestinos da região e já iniciou conversas com os governos do Egito e da Jordânia para que recebam, em definitivo, os palestinos de Gaza. Ele disse que a região onde 47 mil pessoas morreram nos bombardeios israelenses e, segundo a ONU, mais de 2/3 das edificações foram destruídas, pode se tornar a Riviera do Oriente Médio. A proposta foi bem recebida pela extrema-direita de Israel e rechaçada por autoridades do Hamas, que classificaram a sugestão como expulsão. E um novo voo de deportados dos Estados Unidos deve chegar ao Brasil na próxima sexta-feira. É o segundo grupo de brasileiros que retorna ao país desde o início da gestão de Trump à frente da Casa Branca.
Desta vez, o governo brasileiro decidiu que o voo de deportados deve aterrissar no aeroporto de Fortaleza, no Ceará, e não em Belo Horizonte, capital mineira, como estava determinado anteriormente. Isso para evitar que o grupo sobrevoe o território nacional algemado. A decisão da chegada por Fortaleza foi sugerida pelo próprio presidente Lula em uma reunião no Ministério das Relações Exteriores. O governo deve ter um novo encontro para definir os detalhes logísticos da chegada do voo e da assistência aos brasileiros deportados. Na reunião também deve ficar definido se a chegada por Fortaleza valerá apenas para o voo previsto para esta sexta ou para todos os outros com deportados que chegarão dos Estados Unidos a partir de agora. No dia 24 de janeiro, o primeiro voo com deportados da gestão de Donald Trump chegou ao Brasil em meio à polêmica sobre as condições a que o grupo foi submetido ao longo do trajeto. Os 88 brasileiros que chegaram nesse primeiro voo desembarcaram algemados. Segundo a Polícia Federal, o uso de algemas em imigrantes é uma praxe em voos fretados dos Estados Unidos para repatriação, mas elas devem ser retiradas ao pousar no Brasil, já que os deportados não são prisioneiros. Mas isso não aconteceu no primeiro voo, que chegou por Manaus. E esta edição fica por aqui. Logo mais às 11h30 eu te encontro ao vivo no Redação Hit com mais informações. Até já!